E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAN do ano de 2019 que fala pra gente o seguinte: considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, ele está dizendo o seguinte: você tem aqui um cubinho de gelo, e aí nesse cubinho de gelo ele vai estar a menos 20. Você vai começar a fornecer calor para ele, e aí ele vai dar uma aquecidinha, e vai chegar a 0 graus Celsius. Depois, se você continuar fornecendo calor, esse gelinho ele vai começar a realizar a fusão, ele vai mudar de estado físico, e aí ele vai virar água. Só que durante essa mudança de estado físico ele permanece com a mesma temperatura, então a gente vai ter água a 0 graus Celsius, e se a gente continuar fornecendo calor, a gente vai ter esse aquecimento da água, que vai fazer com que ela chegue a 100 graus Celsius. E por fim, essa água que está a 100 graus Celsius vai começar a vaporizar, e depois de um tempo a gente vai ter vapor de água a 100 graus Celsius. Então, o calor total, a energia total que eu preciso fornecer vai ser dado pela soma da quantidade de calor 1 na primeira situação, da quantidade de calor 2 na segunda situação, da quantidade de calor 3 na terceira situação e da quantidade de calor 4 na quarta situação. Então, a gente vai precisar calcular cada uma dessas quantidades de calor para encontrar a energia total, beleza? Vamos então calcular a quantidade de calor necessária para aquecer o gelo até 0 graus Celsius. Quando eu estou falando de aquecimento, a expressão que eu vou usar vai ser o M vezes C vezes delta θ. Essa quantidade de calor é chamada de quantidade de calor sensível. E a quantidade de calor sensível vai ser, quantidade de calor vai ser massa. A massa desse gelo é de 1 kg. E a gente vai utilizar o valor da massa em gramas, porque ele fala que o calor específico está em caloria por grama grau Celsius. Então, eu preciso que a unidade de massa esteja coerente, tanto aqui quanto aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1 kg de gelo para gramas, multiplicando por 1000, e eu vou encontrar 1000 gramas de gelo. Esse é o valor da massa que a gente vai substituir. O calor específico, que é o Czinho, do gelo, vale meio. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 20. E assim a gente vai ter o seguinte, a quantidade de calor sensível nessa primeira situação, na situação 1, vai ser 1000 vezes meio, vai ser 500. E menos com menos vai dar mais, então a gente vai ter 500 vezes 20. Fazendo o produto disso aqui, a gente tem 2 vezes 5, 10, e eu vou repetir esses zeros. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, calorias. E isso aqui vai ser a quantidade de calor 1. Beleza? Vamos calcular a quantidade de calor 2, que vai ser associada à mudança de estado físico. Toda vez que você tem mudança de estado físico, você vai utilizar a expressão do calor latente, que envolve o calor latente, que vai ser massa vezes calor latente. E aí é só substituir os valores, Essa quantidade de calor vai ser a massa de gelo, que vai derreter totalmente, vai ser 1000, vezes o calor latente. E ele fala que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Fazendo esse produto, 80 vezes 1000, a gente vai encontrar 80.000 calorias. E isso vai ser equivalente à quantidade de calor na segunda etapa. Vamos fazer agora, a gente tem água a 0 graus Celsius, a gente precisa aquecer ela até 100. E novamente a gente vai falar de mudança de temperatura, então a gente está usando calor sensível, dado por massa, calor específico vezes variação de temperatura. Todo o gelo derreteu, então a massa de gelo que a gente vai utilizar vai ser de 1000 gramas. O calor específico da água, ele fala para a gente também,
O calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a gente tem aqui 1. O valor da variação de temperatura vai ser de 0 e 100. Então, a temperatura final é 100, a temperatura inicial é 0. 100 menos 0, a gente vai ter que esse resultado aqui vai ser 100, né? Então, a gente precisa fazer o produto de 1000 com 100. E isso aqui vai dar 100.000 calorias. Essa vai ser a quantidade de calor associada à terceira etapa. E agora a gente precisa calcular a quantidade de calor necessária para vaporizar aquela quantidade de água toda. A quantidade de calor necessária para vaporizar a água, né, para a gente transformar o líquido em vapor, vai estar associada à mudança de estado físico. Então, a quantidade de calor vai ser massa vezes calor latente. Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte: a quantidade de massa vai ser 1000, porque toda essa água precisa vaporizar, e o calor latente vai ser 540, ó, ele falou isso na questão. O calor latente de vaporização da água vai ser de 540. E aí você vai ter o seguinte: a quantidade de calor vai ser de 540.000 calorias. Essa é a quantidade de calor associada à última etapa, que é a Q4. Ok, a gente calculou todo mundo, a gente precisa saber qual é a quantidade de calor total. E para isso, você vai somar as quantidades de calor da primeira etapa com o da segunda etapa, com o da terceira etapa, com o da quarta etapa. Então, a quantidade de calor total vai ser o seguinte, vai ser, vamos lá, 10.000 mais 80.000. Então, vamos escrever aqui, ó, 10.000 mais 80.000, mais a quantidade de calor na terceira etapa, 100.000. E na quarta etapa, a gente tem 540.000. Quando você somar isso aqui, você vai ter o seguinte, ó, vamos somar em pares. A gente tem aqui que é 90.000, esse pedacinho. E esse pedacinho aqui vai ser de 640.000 calorias. Fazendo a soma de 90.000 com 640, a gente vai encontrar 730.000 calorias. E aí, olha o que a gente vai ter. A gente não quer saber em caloria, a gente quer saber em quilocalorias. Então, para passar de caloria para quilocaloria, a gente precisa dividir isso aqui por 1000. Então, a gente vai ter que 730.000 vai ser divididos por 1000 e a gente vai encontrar o valor em quilocalorias. Cortando 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, a gente vai encontrar 730 quilocalorias. E assim, o gabarito vai ser a letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.